Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 32. A mão. Ouvimos tudo o que vocês precisavam ouvir. Foi tudo o que Puroan disse. Ninguém mais falou depois disso, o que agradou Kallen. Ele não achava que conseguiria dizer mais nada. Eles foram trazidos de volta ao coração e conduzidos aos seus aposentos. Tanto Aeson quanto Arthur foram vê-lo naquela noite, mas tudo o que ele fez foi rugir para eles e mandá-los embora. Nunca estivera tão furioso em toda a sua vida. Sentia isso em Valeris também. Ardia no fundo de sua mente como brasas fumegantes. Aeson recusou-se terminantemente a sair até que Valeris o atacasse. Se o dragão tivesse se esforçado um pouco mais, teria pegado a mão de Aeson. Kallen sentou-se na beira da cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabia que, se empurrasse tudo para baixo, tudo acabaria voltando. Só não esperava que voltasse num momento como aquele. Sentia-se um idiota. Já havia gritado com reis e rainhas, perdido a paciência. Fez papel de idiota. Mas não foi isso que o machucou. Quando ele perdeu a paciência na câmara, algo se alterou em sua mente. Foi a primeira vez que ele se permitiu aceitar a verdade. Não podia mais se esconder dela, não podia mentir para si mesmo. Sua família havia sumido. Seu coração parecia ter sido arrancado do peito. Ele nunca mais veria a mãe. Nunca mais sentiria o calor da mão dela em seu rosto. Nunca mais ouviria a voz do pai. Ela sempre acreditara nele, sempre o mantinha de queixo erguido e sempre estava lá para lhe mostrar o caminho certo. Pelo menos eles estariam com Aen agora. Ele não se moveu para impedir que as lágrimas fluíssem. Seria como um curativo em um braço quebrado. Ele ainda poderia salvar Riste. Ele salvaria Riste. Naquela noite, porém, ele precisava sentir tudo. Deitou-se e se permitiu soluçar, tremendo. Valeris estava deitada na porta, garantindo que ninguém entrasse, mas Kallen o sentia. A tristeza e o conforto. Kallen pousou a bainha contra o corrimão do pátio de treino, soltando a espada enquanto fazia. Soltou um sopro de ar, girando a lâmina para soltar os braços. Ele não ansiava por encarar o olhar pétreo de Gaeleron ao retornar a Belduar. O elfo era rigoroso com o treino de Kallen com a espada. Ele não ficaria feliz ao descobrir que Kallen se recusará a treinar com Aeson. Pelo menos ele ainda praticava suas técnicas. Era tudo o que o mantinha são enquanto esperavam. 4 dias se passaram sem uma palavra dos anões. Teren dissera que os anões do domínio livre poderiam levar uma vida inteira para chegar a uma decisão, tamanha era a natureza de 4 reinos tentando trabalhar como um só. Cada um tinha seus próprios planos. Cada um tentava garantir que suas próprias necessidades fossem atendidas. Isso, no entanto, não ajudou a aliviar a sensação de mal-estar que se instalou no estômago de Kallen. Ele também não havia falado com Aeson ou Arthur. Eles tentaram, mas ele simplesmente se afastou. Não queria falar com eles. Eles o colocaram naquela situação. Sabiam no que ele estava se metendo e simplesmente o jogaram como uma ovelha aos lobos. Eles o usaram. Mas a culpa foi dele por não ter percebido antes. O coração tinha seu próprio pátio de treinamento. Era destinado apenas à guarda real, mas todas as manhãs, quando Kallen praticava suas formas, uma multidão se reunia, como acontecia agora. Talvez não soubessem quem ele era quando chegou, mas a notícia de que um Draleide estava em Duradur se espalhou. Ele ouviu muitas coisas enquanto vagava pelas ruas da cidade durante o dia. Todos tinham uma teoria diferente sobre o motivo da vinda do Draleide para Duradur. Todos pareciam saber mais do que ele. Kallen respirou fundo enquanto assumia a forma de urso agachado. Não pense. Apenas se mova. Ele liberou o controle enquanto fluía através das formas que faziam parte de um movimento que Gaeleron lhe ensinara, os Vidaria. Queimando. Ventos. Havia algo na fluidez do movimento que acalmou a mente de Kallen. Na primeira manhã em que praticou suas técnicas no pátio, havia apenas 15 ou 20 servos, tentando fingir que não estavam observando. Caminhavam um pouco mais devagar ou simplesmente paravam por um instante, fingindo recuperar o fôlego. Kallen não tinha certeza se era por prática ou pela oportunidade de ficar boquiaberto com Valeris, mas na 4ª manhã, o pátio estava lotado com cerca de 300 pessoas. Nem fingiam estar ocupadas. Reuniam-se em grupos, debruçavam-se sobre muros ou cercas, e alguns paravam e sentavam-se no chão, observando.
Também não havia medo de que a guarda real os afastasse, pois a guarda representava pelo menos um quinto do número deles. Havia facilmente algumas centenas de pessoas observando-o agora, com o suor brilhando em seu rosto e a camisa grudada no peito. Ele brandiu a lâmina em movimentos amplos, permitindo que cada golpe se prolongasse até o próximo. O Svidaria era um movimento de agressão, envolvia levar a luta até o inimigo. Uma saraivada de golpes poderosos e abrangentes que colocariam o oponente em desvantagem. Era exatamente o que Kallen precisava. Um rubor azulado percorreu a pele de Kallen enquanto ele passava os dedos pela borda da folha luminescente que repousava em uma lanterna sem vidro montada no parapeito baixo da passarela. Ele costumava caminhar pelas passarelas e ruas labirínticas de Duradur quase todas as noites. Não as conhecia melhor do que no primeiro dia. Mas não as percorria para aprender. Percorria-as para escapar. Para sair da própria cabeça. Kallen puxou o capuz com mais força em volta do rosto, enquanto dois anões caminhavam atrás dele. Você deveria tê-lo visto treinar antes. Acho que o Draleide conseguiria lutar contra um espreitador das profundezas sozinho. E o dragão dele? Lorik disse que ele vai ficar maior que a própria montanha. E ele sabe das coisas. Vou voltar para o pátio para vigiar de novo amanhã de manhã, disse um dos anões. Um caçador de profundezas. Sem chance. Mas talvez eu me junte a vocês amanhã de manhã. Vejam com os próprios olhos. Kallen esperou até que os dois anões passassem antes de continuar caminhando. Observou as maravilhas da arquitetura anã. Cúpulas de ouro cintilante. Arcos que se estendiam por centenas de metros. Máquinas estranhas, das quais Kallen não tinha a mínima noção, transportavam mercadorias e pessoas para cima e para baixo nas muralhas externas. Ele não havia notado antes, mas cada pedaço de pedra talhada era afiado e angular, até mesmo os arcos. Havia ordem em tudo. As únicas exceções eram os magníficos domos no topo dos edifícios maiores, refletindo o brilho sobrenatural das flores com um brilho dourado. Depois de dar uma volta pela cidade, Kallen sentou-se no alto de um muro baixo com vista para as passarelas entrelaçadas abaixo. Ele o escolheu porque tinha uma vista perfeita da cachoeira e porque era o lugar mais silencioso que conseguiu encontrar. O barulho da cidade era insuportável. Ele sentou-se ali, com o cachecol da mãe entre os dedos, contemplando a paisagem urbana de tirar o fôlego, pontilhada pelo brilho das lanternas verde-azuladas. Ele ouviu o constante estrondo da água enquanto ela descia em cascata pela parede interna da montanha. Ele abafava todo o resto. É lindo, não é? Deixe-me em paz, Arthur. Kallen manteve os olhos fixos em um ponto do outro lado da abertura cavernosa, onde a luz das flores brilhava através da água em cascata. Arthur suspirou. Kallen, me desculpe. Eu juro, eu não sabia que Kira te atacaria daquele jeito. Guarde suas desculpas. Ela estava certa. Só porque você ouviu em alguma profecia ou leu em algum livro. Eu não sou o que você esperava. Deveria ter sido outra pessoa. Me desculpe. Profecia. Havia indignação na voz de Arthur. Você acha que eu te empurrei até aqui e te joguei na frente daqueles anões porque ouvi uma profecia? Kallen não sabia como responder. É sempre assim nas histórias. Teren. É aí que as profecias pertencem, Kallen. Em histórias e contos de fadas. Profecias e destino são palavras usadas por reis e rainhas para enviar jovens homens e mulheres para a morte com sorrisos nos rostos, sonhando em se tornar heróis. O destino é fluido. Seu destino está em suas próprias mãos, nas de mais ninguém. Sim, quando vi que alguém havia sido aprisionado, que alguém havia se tornado um Draleide, meu coração disparou. Eu não ousava sonhar que isso aconteceria. Eu te trouxe aqui porque os Draleides costumavam simbolizar esperança. Porque se houvesse algo que despertasse os anões de seu sono, seria um Draleide. Mas Kallen, o que você disse naquela câmara, o jeito que você falou. Você é mais do que jamais poderíamos ter esperado. Não estou aqui falando com você porque você é um Draleide. Estou aqui falando com você porque acredito em quem você é. Kallen queria falar, mas não o fez. Olhou para a beirada, deixando a cachoeira preencher o silêncio. Os passos de Arthur ecoaram nas paredes. Vou voltar para Belduar para passar a noite. Yvon mandou avisar que Daimon adoeceu. Minha esposa, que ela descanse, jamais me perdoaria se eu não o visse. Voltarei pela manhã. A única resposta foi o som da água caindo. E Kallen, eu não sou o único. Kallen se jogou na cama, como se não tivesse feito nada. Deveria ter dito algo a Arthur. Fora injusto.
O que acontecerá na sala do conselho havia desencadeado muita coisa em sua cabeça, e ele havia descontado em Arthur e Aeson. Por mais furioso que estivesse com eles, eram homens bons, e na maior parte, haviam agido corretamente com ele. Precisava se desculpar com os dois, com Arthur, em particular. Essa não era a única coisa que atormentava sua mente e atrapalhava seus sonhos. Teria seu descontrole custado a Belduar o apoio dos anões? Nas últimas 4 noites, cenas de Belduar em chamas haviam obscurecido seus sonhos. Soldados imperiais invadindo as ruas, devastando tudo em seu caminho. O círculo interno sendo invadido enquanto trabucos despejavam destruição sobre as casas compactadas dos círculos externos. Tudo culpa dele. Apesar da necessidade de dormir, aqueles não eram sonhos aos quais ele desejava retornar. Mesmo assim, ele arrastou os quadris contra o colchão, tentando encontrar o encaixe perfeito. Afufou o travesseiro, virando-se de um lado para o outro. Cada vez que parava de se mover, o tic-tac do relógio de ferro forjado e ornamentado na parede parecia aumentar em um crescendo, até se tornar um ariete batendo em sua mente. Não havia muitos relógios na clareira. Eram caros e difíceis de encontrar. Em Duradur, havia relógios em todos os cômodos. Ele tinha que admitir, era a única coisa que lhe dava a sensação de noite ou dia em uma cidade onde o sol nunca nascia ou se punha. Mas agora, ele queria arrancá-lo da parede e esmagá-lo contra o chão de pedra. Tic-tac. Os olhos de Calen se abriram de repente ao ouvir um rangido vindo da porta. Ele a havia trancado. Seu coração batia quase tão forte quanto o relógio agora. Ele havia deixado a espada na bainha, a cerca de meio metro de distância, em cima da escrivaninha. Ele ouviu outro rangido. Desta vez, era uma tábua do assoalho. Ele tinha certeza. Havia alguém no quarto. Valeris ainda dormia. Era o único momento em que não conseguiam sentir tudo, como se o mundo dos sonhos lhes desse um tempo separados. Calen praguejou mentalmente, respirando o mais silenciosamente que conseguia. Outro rangido. Não havia dúvida em sua mente. Acalmando o medo, ele jogou os lençóis para o lado e saltou a curta distância entre a cama e a escrivaninha. Calen sacou a lâmina da bainha em um único movimento amplo e se virou para encarar o intruso. No escuro, seus olhos mal haviam focado a silhueta do intruso quando raios de ar atingiram seu peito. Eles o ergueram do chão e o lançaram contra o guarda-roupa encostado na parede oposta, destruindo-o em pedaços. Calen balançou a cabeça. Ela estava girando, e ele precisava clarear os olhos. Suas mãos estavam vazias. O impacto o fez largar a espada. Uma risada curta e rouca chamou sua atenção. Seu agressor estava sobre ele, com uma espada apontada para o peito. Tudo o que Calen conseguia distinguir era sua silhueta. Seus olhos ainda não haviam se ajustado. Só uma criança. A voz do homem era grave e rouca. Vou fazer isso rápido. Calen fechou os olhos. Estendeu a mão para a centelha. Usando fios de fogo, ar e espírito, formou um baldir tão brilhante quanto pôde, como se fosse o próprio sol. Assim que ouviu o homem ofegar de dor, apagou-o. O homem cambaleou para trás, com a mão livre tapando os olhos. Seu desgraçado! Meus olhos, porra! Seus uivos foram interrompidos quando Valeris saltou sobre seu ombro. O dragão cravou os dentes no pescoço do homem e rasgou suas costas com as garras. Os dois caíram na cama, emaranhados. Enquanto tateavam, Calen avistou um segundo homem à espreita na porta. Caso um não fosse suficiente, Calen não precisou de um momento para pensar. Conseguiu ver os fios de fogo enquanto o homem os puxava em direção à sua mão. Calen foi mais rápido. Estendeu a centelha, enrolando fios de ar em uma lasca grossa de madeira. Enfiou-a direto no coração do homem. Um breve clarão, e o homem caiu de joelhos sem um sussurro, depois desabou de lado. Um estrondo de satisfação fez Calen perceber que o oponente de Valeris também não era mais um problema. Calen já sentia o fluxo da centelha penetrar em seus músculos. Em seu pânico, não havia controlado o fluxo tanto quanto deveria. Seu coração batia forte. Ouviu gritos vindos do corredor lá fora, mas só quando se dispôs a segui-los percebeu que ainda estava de roupa íntima. Abotoou a camisa, vestiu uma calça e calçou as botas. Ao saltar da sala, ele se chocou contra uma parede de pedra. Ao olhar para cima, percebeu que aquela parede era Zeus. Aeson estava com ele, e ambos tinham respingos de sangue nas roupas. Não era o sangue deles. Alguém, Calen não teve a chance de terminar a frase. Nós sabemos, disse Aeson. Eles também estavam em nossos aposentos. Devem ter entrado na cidade. Eles são magos.
Nós sabemos. Kalen franziu a testa ao ser interrompido novamente. Kalen, me escute. Eles são a mão. Os assassinos do Império. Se vieram atrás de nós, então também estão atrás do Conselho. Precisamos chegar até eles. Você e Valeris vão até a Rainha Kira. Os aposentos dela ficam a apenas 5 minutos daqui, no corredor oeste. Vocês saberão pelas portas vermelhas incrustadas com o símbolo de Duradur. Azius e eu cuidaremos dos outros. Nos encontraremos novamente nos túneis de vento. Kalen, se eles estão aqui, fazendo esse movimento abertamente, estão fazendo o mesmo em Belduar. Enviei Oleg ao salão da Guilda dos Corredores do Vento para buscar Falmin. Certifiquem-se de que a rainha esteja bem e cheguem aos túneis. Eu. Não discuta. Vá. Kalen pensou em fazer exatamente isso. Pensou em gritar e dizer a Ezon que iria para onde escolhesse e não para onde lhe mandassem. Não o fez. Franziu a testa, girou nos calcanhares e correu. O mais rápido que suas pernas permitiram, correu em direção aos aposentos da rainha. Valeris o acompanhava aos pulos. Por mais que odiasse pensar nisso, quanto mais admitir, a Ezon estava certo. Todo o resto podia esperar. Kalen estendeu a mão para a centelha ao se aproximar das grandes portas duplas vermelhas, incrustadas com o símbolo de Duradur, que marcavam os aposentos da rainha. 2 anões, com armaduras pesadas e grossas capas carmesim, que os identificavam como guardas da rainha, jaziam rígidos no chão. Kalen não examinou seus corpos. O sangue deles manchava a pedra lisa. Ele arrombou as portas dos aposentos da rainha, abrindo-as com o ombro caído. Recorrendo a grossos fios de ar, usou uma rajada de vento para lançar o homem encapuzado em espiral pela sala, estilhaçando a janela. O homem caiu, gritando, nas profundezas infinitas do outro lado. Ele se moveu para parar o golpe do segundo homem, parando no ar quando Valeris se chocou contra o peito do assassino, rasgando sua armadura de couro como manteiga amolecida. Kalen estremeceu com os gritos de dor. Em sua corrida louca, ele não notou Kira parada sobre nada além da pele com a qual nascerá. Ela segurava um machado longo e fino na mão direita. Mesmo no calor do momento, com o peito arfando e o sangue pulsando em suas veias, as bochechas de Kalen coraram. Ele demorou talvez um momento a mais para proteger o olhar. Agora não é hora para modéstia, Draleide. Apesar de estar ali, nua, a momentos da lâmina de um assassino, sua voz ainda era de aço. Kalen não conseguia levantar os olhos. Um tom escuro de vermelho tingia suas bochechas. Majestade, há mais assassinos na cidade. A Ezon e Azius foram verificar os outros membros do conselho, mas precisamos ir a Belduar. Se eles estão aqui, o rei também está em perigo. Metade dele queria olhar novamente, mas a outra metade se recusava a desviar o olhar do chão de pedra. Você vai ficar bem. Sim, garoto. Vou ficar bem. Vai. Kalen não precisava ouvir mais nada. Com um grunhido, saiu correndo da sala, sem olhar acima do nível dos joelhos. Não era certo vê-la daquele jeito. Ela era uma rainha. Mesmo que não fosse, não seria certo. Ele se amaldiçoou enquanto serpenteava pelo labirinto de ruas e passarelas. Cada segunda curva era um erro. Ele morreria de velhice antes de chegar aos túneis de vento. As ruas estavam silenciosas. Ele não vira nem ouvirá mais nenhum vestígio da mão. Isso só podia ser uma coisa boa. Porra! Ele gritou quando percebeu que tinha acabado de passar 2 minutos correndo para um beco sem saída. Kalen! Kalen não imaginava que haveria um momento no resto da vida em que se sentiria mais feliz ao ouvir a voz de Oleg Merlin. Falmin estava com ele. O suor escorria pelos rostos pintados de vermelho de ambos e a camisa de Falmin grudava no peito, revelando os músculos magros que se escondiam em seu corpo magro. Oleg, pelos deuses, você chegou em melhor hora. Precisamos chegar aos túneis de vento. Kalen não pôde deixar de suspirar de alívio. Mais 5 minutos tentando escapar daquele labirinto e ele teria enlouquecido. Por aqui, Kalen. Estamos perto. Quando chegaram aos túneis de vento, o peito de Oleg arfava. Ele se dobrou, tentando respirar. Kalen não pôde deixar de ficar impressionado. O homem corpulento se igualava a ele e a Falmin em velocidade. Embora estivesse pagando o preço por isso. Falmin. Dê-me 5 minutos e ela estará pronta para ir, Sr. Brier. O homem desengonçado saltou para a plataforma da Onda Crista. Kalen já se conformara com o fato de que não conseguiria terminar uma frase naquela noite. Bateu o pé na plataforma de pedra. A Ezon e Azius já deveriam estar ali.
Como se os tivesse convocado, o homem e o gigante contornaram a esquina de um muro alto. 1 ou 2 cortes recentes manchavam a frente da camisa de Aeson, mas, de resto, eles estavam ilesos. Quanto tempo? Perguntou Aeson enquanto subia os degraus de pedra do patamar. Ele talvez não tivesse demonstrado, mas Kalen sentiu seu peito se arrastar um pouco mais do que o normal. Havia um ferimento em algum lugar, causando-lhe mais dor do que Kalen imaginara a princípio. Menos de 5 minutos. Falmin está se certificando de que o Crested Wave esteja pronto para partir. Aeson assentiu. E a rainha Kira? Ela está bem. Mas não posso dizer o mesmo dos guardas dela. Os outros. Eles sobreviverão, respondeu Aeson. Ofnar terá algumas cicatrizes novas, mas isso não é nada a que ele não esteja acostumado. Kalen queria dizer mais, fazer perguntas, mas sabia que Aeson não as responderia. O homem apenas assentiu e então voltou sua atenção para Zeus, com um olhar interrogativo. Quão ruim? Perguntou o gigante. Aeson deu de ombros, estremecendo. Vou viver se ficar aqui. Mas vou morrer se levar isso para lá. Os lábios do gigante formaram uma linha fina e sombria, mas ele assentiu. Colocou a mão nas costelas de Aeson, onde uma grande mancha vermelha começara a se formar através do tecido marrom de sua camisa. Kalen sentiu a Zeus sugando da centelha, puxando fios. Ah, pensou. Espírito. Não percebeu o resto, foi rápido demais, mas viu alívio nos olhos de Aeson quando o gigante retirou sua mão. Obrigado. A próxima respiração de Aeson foi profunda enquanto ele testava os resultados. Kalen ainda não aprenderá nada sobre cura. Teren o avisara que era perigoso para quem não a entendia. Mesmo assim, ele viu que os olhos de Zeus estavam um pouco mais escuros e sua respiração mais lenta. Falmin, você está quase pronto. A frustração na voz de Kalen foi interrompida pelo som estrondoso de passos. Quantos? Ele não sabia dizer, mas havia um tremor no chão e um zumbido no ar. Passando por uma das 4 pontes de pedra que ligavam a plataforma principal, 10 a 10, vinham anões, blindados da cabeça aos pés com aquela familiar armadura de placas grossas, com os capacetes na ponte do nariz. Cada um carregava um machado implacável de lâmina dupla, com uma espada curta presa à cintura. Cada um usava uma espessa capa carmesim que ondulava atrás deles. Guarda da rainha. De fato, marchando à frente da coluna estava Kira, em armadura completa. Anéis de prata e ouro enfeitavam seus cabelos loiros esvoaçantes. Ele não conseguia dizer quantos guardas da rainha ela tinha consigo, mas eles ainda estavam jorrando sobre a ponte, e o chão ainda tremia. Kira esboçou um sorriso irônico. Vocês não acharam que a gente ia deixar vocês se divertirem, né? Algo naquela mulher o perturbava. Ele não sabia bem o que era, e não sabia se gostava ou desprezava. Majestade! O que está fazendo? Mostrando nosso caráter. Seu sorriso irônico se aprofundou, mas então seu rosto ficou sério. Estamos com você, Draleide. Yvon parou por um momento. Ele fechou os olhos e se concentrou na respiração. Só um momento. Só preciso de um momento. O vento forte fustigava seu rosto e pescoço, mas ele não se mexeu. Sentia-se como se estivesse sentado perto do fogo há horas. Gotas de suor escorriam por sua testa. Continuou andando. Seus passos ecoavam pelas ruas pavimentadas, acompanhados apenas pelo assobio do vento e pelo grito ocasional de uma sentinela em patrulha. Caminhou pela Praça do Mercador, sob o arco da Torre Cineira. Apalpou o bolso, onde estivera a pedra. Agora é tarde demais. Não há como voltar atrás. Arthur não lhe dera escolha. Eles não podiam mais resistir ao Império. E os anões não eram a resposta. Eles só se importavam com seus próprios desejos. Através do casaco, ele tocou a cicatriz que corria por sua barriga. Era uma lembrança constante daquele dia. Ele havia gritado para eles voltarem. Para deixá-lo voltar. Mas aqueles anões estavam com medo demais para suas próprias peles. Eles correram e o arrastaram consigo. Aliana. Chris. Yvon cerrou a mão em punho. Sentiu uma ardência na palma quando a unha cortou a pele, deixando um fino fio de sangue que escorreu pelas dobras da mão. Mesmo com a raiva queimando, ele lutou contra a outra metade do seu coração. A culpa que arranhava o fundo de sua consciência. Ele a sentiu ao passar por 2 sentinelas, sem diminuir o passo. O menino e seu dragão, pela anistia do imperador. Foi um bom negócio. Um negócio justo. Ele manteve um pé se movendo na frente do outro. Não podia se dar ao luxo de perder a força, mas seu ritmo diminuiu.
Ele parou. Seu peito subia e descia em movimentos pesados. Porra! Gritou ele, sentindo um estalo quando o nó dos dedos bateu na parede de pedra. O garoto o lembrava muito de Chris. Que os deuses me amaldiçoem, eu não consigo. Ele girou nos calcanhares. Não havia passado muito tempo da torre do sino. Ainda podia avisá-los. Ignorou a dor que percorria seus joelhos cansados enquanto seus pés batiam contra a pedra. Ainda há tempo. Ele correu mais rápido.